tarde! Sou professora de Direito Penal e hoje vamos conversar sobre nexo de causalidade e causa relativamente superveniente independente. É muito discutido isso para os alunos, alunas, acadêmicos ou até mesmo você que já é um advogado, um bacharel, um jurista, sobre essa questão. Está disciplinado no artigo 13 do Código Penal. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que eu tiver uma ação ou omissão e essa ação tiver um resultado e este resultado tiver nexo, ou seja, liame com essa ação ou omissão, eu serei responsabilizado. A pessoa que praticou este ato omissivo ou este ato ou esta ação positiva, ela irá responder pelo crime se houver uma tipificação penal. Que é tipificação? Uma conduta tida como criminosa em algum artigo do Código Penal ou em alguma lei especial extravagante. De forma que, para se ter o crime, eu tenho que ter fato típico, antijurídico e culpável. Para se ter o fato típico, eu tenho que ter ação ou omissão, eu tenho que ter um resultado, esse resultado tem que ter nexo, liame jurídico ou nexo causal, e eu tenho que ter uma conduta tipificada como crime. Se eu tiver isso, eu terei o primeiro elemento de crime, que é o fato típico. Então, se eu eventualmente causar uma lesão corporal em alguém, a minha ação de lesar, o resultado serão as lesões praticadas no corpo dessa pessoa, por exemplo, eu vou responder por lesão corporal leve, grave ou gravíssima. Ou se eu tiver a intenção, eventualmente, de matar, eu vou responder por homicídio, se a pessoa vier a morrer, resultado, morte. Ou por tentativa, se por circunstâncias alheias à sua vontade, a pessoa não morreu. Veja como isso é muito importante e cada um vai responder de acordo com a sua ação ou com a sua omissão. E o que seriam as causas relativamente independentes? Que é o parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal. As causas relativamente independentes são aquelas que por si só poderiam ocorrer. Então eu não responderei por este resultado. Eu vou responder até onde eu pratiquei a minha conduta, a minha ação ou minha omissão. Vamos supor que eu lesei uma pessoa, essa pessoa foi para o hospital, as lesões foram leves, ou até mesmo grave, ou talvez até gravíssimas, mas ela se convaleceu. Ela se recuperou e ela saiu do hospital. Ao ir para casa, ela se envolve num acidente de trânsito e, vamos supor neste exemplo, que infelizmente ela venha a falecer. Este falecimento, este resultado, esta morte, tem liame jurídico com a minha ação ou com a minha omissão? Fui eu que causei o resultado morte? É uma causa relativamente independente, ou seja, por si só isso poderia ocorrer? É tida como uma causa relativamente independente, por si só ela poderia ocorrer, porque o evento morte não se deu em virtude das lesões corporais que eu provoquei, mas sim em virtude de um acidente automobilístico, da qual eu não tive participação, pelo menos em tese. Então, eu não posso ser responsabilizada por este resultado morte. Eu vou responder por lesão corporal, se a minha intenção era lesar, ou até por tentativa de homicídio, se eu tivesse interesse ou intenção de matar. Então, aí a pessoa pode pensar, nossa, mas como assim? Nexo causal não existiu? Se eu não tivesse sofrido essas lesões, se eu não tivesse ido para o hospital, eu não estaria naquele momento, naquela hora, pegando aquele veículo, estando naquele local para ir para minha casa e, portanto, eu poderia não estar diante do resultado morte e poderia ter me livrado. Se pensarmos dessa forma, aquela pessoa que pede para o marido, para a mulher, para o irmão, para o amigo, ir até a padaria comprar pão e for atropelado ou cair, ou até eventualmente ser sujeito a alguma outra ação que venha a ter o resultado morte, essa pessoa também seria responsável? Não,
porque é uma causa relativamente independente que por si só poderia ocorrer. Como pedir para ir à padaria, comprar um pão, não causa nenhuma lesão, e as lesões são independentes e o resultado morte não tem nexo com a minha ação de pedir a busca do pão, eu não vou responder pelo evento morte. Ok? Isso, inclusive, é tirado do livro de Fernando Capês. Este exemplo que eu achei e acho muito importante para explicar para você, aluno, para você que atua na área penal, para você que é também um jurista, um advogado, um bacharel em direito e que gosta dessas questões. Participe conosco. De olho no direito, Polidoro no direito. Curte, compartilhe, comente, dê sugestões, colegas, para o próximo tema. E o tema de hoje foi nexo de causalidade, causa superveniente independente. Boa tarde e até o próximo. Um super beijo a todos.